Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Tirei do texto do nosso podcast católico e por o número 51, Rato, uma boa ideia, né? Viu? 51. Já que é uma boa ideia, né? Curte, comenta, compartilha, faz a tua inscrição para nos ajudar a chegar aos 1.000 inscritos. Eu insisto todos para os episódios aqui, porque falta tão pouquinho, né, Felipe? É isso aí, deixa eu aparecer aqui também. Vai, bota tua carinha. Oi pessoal. Boa tarde. E aí, como Boa é que estamos? tarde, Dadinho. Tudo certo? Tudo lindo e tu? Coisa boa. Não tão lindo quanto tu, né? Ah, lindeza é pessoal, nós temos saúde, né, cara? Isso é o que importa, saúde e fé é o que importa. Coisa linda, é isso aí. E aí, Felipe, os nossos apoiadores, então, conosco mais uma, né? Mais uma, vamos lá. Começando aqui pela SAM, máquinas de café, máquinas de insumos para sua empresa, consultórios, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um cafezinho aí na tua empresa, no teu coffee break, é só ligar lá para a SAM, que fica no WhatsApp ou telefone 999715205. Temos também aqui, e aí eu pergunto de novo, Dedinho. Pois é, até já sei. Pois é, mas deixa. Não, Deixa estar. Ele vai olhar e ele vai entender já o que é, né? Padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557, que agora me lembrei, Dadinho, a torta que eles trouxeram pra nós aquele dia. Cara, a torta de Charles, nossa Ficou senhora. na saudade. Ficou. Cara, e ontem nos stories, eles colocaram, foi ontem ou foi sábado? Acho que foi ontem. Eles colocaram ali, acho que 4 ou 5 sabores. Nossa senhora, cara. Quase que eu entrei na tela. E eles só trabalham com o quê, Dadinho? Com o quê que eles trabalham? Porque produtos Nestlé. E- Não precisa Não nem tem falar erro, mais nada, né? né? Não é aquele que gruda no céu da boca. Não. Não é aquele hidrogenado. Não é o chucretê, que come cola. Da chuvinha. Tu guardar chuvinha. É só o toque me voe aqui. Não é aquela gordurinha achocolatada, não. Não é aquela. Cara, produto top. Cara, e temos também aqui, né, do nosso Tem amigo a- Rodrigo, a Produvet Assessoria. Produvet. Assessoria veterinária, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, Brasil e Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Então, para falar ali com a Produvet, pelo 53-99962-3968. E se quiser falar pessoalmente, na José Otávio 287, Bagé, Rio Grande do Sul. Deixa Beleza? o Instagram dele, não. O Instagram, @Produvet. Produvet. @Produvet. Tá, e tu não vai falar de mim? Calma, cara, eu nem terminei de dar o, Não, de tu dar o sempre serviço. esquece de mim. Calma aí, cara, calma aí. Estamos aqui direto da Play Studios. É isso aí. Ah, dá o teu Se tu, serviço lá. Se tu quiser fazer o teu podcast, conteúdo digital para Instagram, enfim, qualquer coisa que for audiovisual, só chamar a gente ali na Play Studios no Instagram ou no 48 DDD 991462204. É isso aí, É isso qualidade de primeira. Felipe, hoje estamos aqui com dois convidados, né? Dois amigos, dois jovens que já estiveram aqui, já são figurinha carimbada já aqui conosco, graças a Deus. Nosso amigo Cabelo e Diego. Guris, prazer ter vocês aqui de novo. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Né? E sempre que a gente quer trocar uma ideia aí, vocês estão sempre apostos, né? Uma satisfação muito grande, né? Uma honra. Não só um convite que a gente aceita com carinho, sem duvidar, mas uma baita responsabilidade também, né? Falar as coisas de Deus não é fácil. Não né? é fácil. Isso aí. Faço das palavras do Dieguinho as minhas também. Isso aí. Guris, então hoje a gente vai trocar uma ideia aí, né? A gente tá se aproximando aí, dia 24, de Nossa Senhora Auxiliadora, né? E vamos falar um pouquinho, né? De Nossa Senhora como um todo, mas especificamente de Nossa Senhora Auxiliadora. Mas antes de começar, né, a falar de Nossa Senhora, quero perguntar aqui pro Diego, que final de semana retrasado, né? Esse final de semana a gente teve o curso de Emaús Feminino, né? 46 novas jovens aí para nos ajudar nessa caminhada, né? E o Diego, apesar de ter já uma caminhada, né, de Nazaré, de Eterna, fez agora a experiência. Queria que contasse um pouquinho para nós aí como é que foi essa nova experiência. Te surpreendeu? Já esperava alguma coisa? Cara, Diferente? foi maravilhoso, assim. A gente, quando sai de curso, a gente não tem palavras pra dizer, conseguir descrever tudo sem poder contar nada, né? Aham. E aí fica aquela máxima, aquele lema que o movimento usa, vem e vê. Aham. Não tem muito o que dizer. É bom, eu não conheço ninguém que tenha feito e tenha dito não gostei, não aproveitei, não me tocou, não foi bom.
Então, eu tenho certeza que é um curso inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Cristo. Eu tenho certeza que é definitivamente um rumo certo. E falando assim da minha experiência pessoal, né? Como tu disse, eu já participei do Eterna Semente, já trabalhei em vários cursos, fiz há muito tempo, com Nazaré também. Mas não adianta, assim como cada curso é um curso dentro do mesmo movimento, mais ainda em movimentos diferentes, né? Eu nunca tinha vivenciado, não sabia quase nada de detalhes do curso do Emaús, e então muita coisa me pegou de surpresa. Claro, algumas semelhanças com os outros, mas muita coisa que me pegou de surpresa e que foi maravilhosa, assim. E eu fiquei muito feliz de estar junto com outras pessoas que eu tenho certeza que saíram transformadas de lá. E a gente vê essa mudança, literalmente, da água pro vinho, é algo transformador, assim. É o que faz a gente não perder a esperança num mundo melhor. Se a gente sabe que lá eram 29, se eu não me engano, 29 cursistas. Se 29 pessoas, naquele final de semana, no mundo inteiro, se transformaram, e elas saíram dali e conseguiram transformar mais 29, e mais 29, mais 29, cara, tenho certeza que o céu se alegra, o céu tá em festa e com certeza valeu a pena. Amém. E como tu mesmo falou lá dentro, no momento lá, né, que a gente teve essa... Isso eu posso falar, né? E a gente teve a grande alegria, né, de nós... No dia que a gente foi entrar pro curso, a gente teve a escolha do novo Papa, né? Que coincidência ou não... Sim. Cara, foi não foi coincidência. Legal, foi né? foi de muito tanto legal, que eu né? rezei pra... Foi de tanto que eu rezei, porque eu só pensava assim... Eu calculava, né? O último conclave, 2 dias. O outro, 4. O outro, 5. E eu calculava a média disso. Sim. Era perfeitamente sair enquanto eu estivesse no curso. Era óbvio que isso ia acontecer, sim. né? E eu só pensava, meu Deus, o último conclave eu tinha... não tinha nem 10 anos, então eu não me lembro de quase nada, né? E nesse eu tava, assim, com uma expectativa muito grande. Claro. E eu só pensava, meu Deus... Eu não vou deixar de fazer o Emaús por causa disso, né? Sim. É óbvio. Mas eu pedi muito a Deus que ele me desse a graça de presenciar esse momento ao vivo. E foi muito engraçado lá em casa, porque eu tava arrumando a minha mala pro Emaús e já pensando, né? Não vai ser dessa vez, não vai ser dessa vez. E aí o meu irmão tava assistindo a televisão no andar de baixo lá de casa e eu tava no andar de cima, no meu quarto, arrumando a mala, né? E aí quando veio ele gritou, mano, fumaça branca. E eu... desci as escadas correndo e aí fiquei na expectativa. E aí o anúncio da fumaça branca foi mais ou menos 1h20, 1h10, né? E eu tinha que trabalhar às 2. Aí começou uma nova saga de orações. Meu Deus, me mostra antes de eu chegar no trabalho. Mas aí fui trabalhar, cheguei no trabalho e aí fiquei com o fonezinho ligado, né? E aí quando apareceu, assim, quem era o nosso novo Papa, eu tive a graça de conseguir acompanhar, fiquei muito feliz. Tô acompanhando o máximo que dá de como tem sido essa jornada dele e como a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Acho que tá sendo maravilhoso. Uma pessoa iluminada. E agora que ele entrou nessa época da informação muito rápida, né, cara? Sim. Então tá chegando tudo muito, muito rápido, né? Sim, a gente ficou até muito surpreso, né? A gente conversou nos grupos ali de WhatsApp, do meu grupo do Nazaré e tudo mais, né? Por que essa escolha do nome Leão 14, né? E aí, no primeiro momento, a gente não entendeu e eu não entendi... num primeiro momento, assim, no primeiro dia e tal, aí a gente entrou pro curso e fui entender essa semana que passou o porquê disso, né? E aí eu vi ali o Papa Leão XIII, que era o último que tinha assumido esse nome, ele fez um documento muito importante para a igreja, Rerum Novarum, que marcou uma transformação na igreja, porque fundou a doutrina social que superava os limites de capitalismo, socialismo, direita, esquerda, e dizia... A igreja tem que se basear no catolicismo. Exatamente. Tem que se basear no que é bom de um, que é bom de outro e seguir o seu caminho. E também marcado pela revolução do trabalho, da forma como o mundo enxergava o trabalho, né? De parar de explorar os trabalhadores. E aí, eu achei impressionante que o Papa, o nosso Leão XIV, já tenha dito, né? Dessa revolução da inteligência artificial, das novas formas de trabalho, de empreendedorismo e tudo mais, que ele veio para colocar limites nisso e fazer com que a nossa sociedade caminhe rumo certo. Sim, no trilho certo. Nesse sentido, eu acho que ele é maravilhoso, tô fã dele. Eu também, já com certeza. Fã, já. É um cara abençoado. Cara, e aproveitando que tu falou aí das orações, né? Já que a tua oração elegeu um papa.
Que poder, hein? Eu vou pedir só um Potente demais. pouquinho de esforço teu pra não chegar aos 1.000 inscritos, cara. Ah, pode deixar. Só isso, Maria, só Maria. De repente... Uma dezeninha e... Assim, ó, tá, tu sabe o limite, sabe qual é o limite. Cara, então vamos entrar na questão da Nossa Senhora, né? Bom, a gente... Aí você me corrige se eu estiver errado, porque vocês têm um conhecimento maior de Nossa Senhora do que eu, né? Capaz. Só para explicar, porque tem pessoas que não sabem a diferença de santa e de Nossa Senhora, né? Então, santa são mulheres, né, que foram santificadas, né? Sendo a redundante, pessoas humanas. E Nossa Senhoras todas, que tem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Auxiliadora, são aparições de Maria ou homenagens, né? Títulos à Nossa Senhora. Então é a mesma Maria, Mãe de só Jesus. que com vários nomes, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, eu, né? Meu nome é Márcio Eduardo, uns me chamam de Márcio, outros de Eduardo, outros de Dadinho, outros de Dado, outros de Dudu. É claro, não tem nada a ver com Nossa Senhora, mas só pra saber Mas que é são... a mesma... eu sou a mesma pessoa, Sim. entendeu? Então, não sei se o Cabelo quer começar, né? Que agora, dia 24 de maio, é o dia da Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que daí é padroeira da nossa cidade, aqui onde a gente tá, Bagé. Sim. Complementando o que tu falou, é bem isso, né? Então, Nossa Senhora, Mãe de Cristo, Mãe de Deus, Santíssima Virgem Maria, ela é conhecida por diversos títulos, né? Por atributos, por aparições, né? Então, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima. Nossa Senhora das Graças, porque é medianeira de todas as graças, né? Então, e no caso, o título de Nossa Senhora Auxiliadora é um pouco como esse título de Nossa Senhora das Graças, né? Então, a Nossa Senhora como auxílio dos cristãos remonta desde os primeiros séculos da Igreja. A gente tem alguns relatos nesse sentido na patrística e tudo mais. São João Né? Crisóstomo. Isso, exatamente. Então, por mais que não fosse formalizado, por mais que tenha sido formalizado depois de muito tempo, sempre esteve presente na vida dos cristãos, né? Vou deixar o Dieguinho contar a história aí. Tá, então assim, a gente percebe, né, pesquisando, que Maria, desde o princípio, desde que Jesus entregou ela como mãe da humanidade na cruz a João, o apóstolo que ele amava, e estendendo a toda a humanidade, os primeiros cristãos, sempre tiveram a presença de Maria muito forte. Acho que antes da gente continuar a explicação, é importante a gente falar também sobre os 4 graus de adoração, ou de culto que nós prestamos, né? Primeiro, nós prestamos o culto a Deus. Ele nós adoramos, nós sabemos que ele é o único capaz de fazer milagres, o único capaz de dar graças a alguém. Em segundo grau, a Nossa Senhora, Maria. A gente não acredita que ela é capaz de fazer um milagre, por exemplo, mas uma metáfora que eu gosto muito, sabe quando tu é criança, piá, gurizinho, e aí tu precisa de uma coisa muito séria e tu tá com vergonha de pedir pro teu pai. Tu acha que ele vai te dizer que não. E aí tu chega e diz assim, ó, pá, mãe, dá uma ajudinha. Fala com o pai, mãe. Dá o teu jeitinho. Ou então tu fez algo muito ruim, uma coisa muito feia, uma arte. E aí tu tá com vergonha também de dizer pro teu pai. E aí tu diz, bah, mãe, conta pro pai que eu fiz isso, dá uma mãozinha. Cara, e nós cristãos, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente chega em Maria e diz, mãe, dá uma forcinha, dá uma ajudinha, ajuda a gente aí. Intercede por nós, exatamente. A gente pode ir direto a Deus, mas a gente pode ir até Maria, para que ela nos ajude a chegar até Deus. Depois temos aí também São José como o principal dos homens que pisaram na terra, 100% homens, e depois os demais santos, né? A gente não acredita que eles sejam capazes de realizarem milagres, mas por estarem participando da graça divina, eles podem interceder por nós. E aí, voltando então aos primeiros cristãos, né? Eles sempre tiveram essa imagem de Maria muito forte. Como a cristandade era muito perseguida naquela época, eles já nas catacumbas, enfim, relatos arqueológicos mostraram que eles acreditavam na intercessão de Maria, pintavam Maria, o rosto dela, faziam desenhos dela nas paredes das catacumbas, e sempre invocando esse pedido de que ela auxiliasse eles. Então a imagem de Maria Auxiliadora sempre foi algo presente na cristandade desde os primeiros séculos. Aí eu comentei ali a hora que o Cabelo estava falando, São João Crisóstomo, ele é um dos sacerdotes santos dessa primeira geração de cristãos, e
e ele dizia: Maria, tu és o auxílio potentíssimo a Deus. Então, Maria e auxílio sempre foi algo, duas palavras intrínsecas. E aí foi evoluindo a cristandade e tudo mais. Aí a gente dá um salto histórico mais ou menos pro século XVI, o ano 1500, por aí. E aí a cristandade já não era mais perseguida dentro da Europa, mas por outros impérios de fora, sim. E aí no ano 1560, mais ou menos, tinha um império muito forte, né? O Império Otomano, que eles eram muçulmanos, e eles eram uma grave ameaça aos cristãos. E aí tem uma região que até hoje é muito importante para o mundo, que é o Mar Mediterrâneo, né? Que ele pega o sul da Europa, o norte da África, e aí tem mais ou menos conexão tanto com o Oriente Médio quanto com a saída para o oceano, né? Então é uma região muito importante. E aí os otomanos, eles queriam dominar essa região para invadir a Europa e eles não estavam nem importando qual era a fé predominante na Europa. Eles queriam destruir a civilização, para eles tomarem conta. E aí, se isso implicasse em destruir a fé, para eles tudo bem. E aí, o Papa era o Papa Pio V, e ele era um devoto muito grande de Maria, né? E aí ele disse pro exército que ia proteger a Europa, um exército sacro, né? Porque todos os impérios da Europa eram praticamente consagrados ao catolicismo, e ele disse: invoquem a imagem de Maria que ela vai auxiliar vocês. E aí, mesmo com um número inferior, um exército menos potente, eles conseguiram vencer essa batalha de Lepanto, se não... Acho que era, Cabelo. Sim. Conseguiram vencer, expulsaram os otomanos e conseguiram consolidar o domínio naquela região, né? E vale fazer um parêntese, né? Que às vezes a gente usa esses termos históricos para dizer, um exército era menor que o outro, parece uma coisa insignificante, né? Mas essa batalha de Lepanto, ela se deu no mar. E a diferença de frota eram de 286 barcos do Império Otomano para 208 das tropas cristãs. Então, é claro, imagina quantas pessoas se tinha por barco, né? Era uma diferença enorme, gigantesca, né? E mesmo assim conseguiram vencer com o auxílio de Maria Auxiliadora. Aí o Papa Pio V adicionou o título Maria Auxiliadora dos Cristãos na ladainha de Nossa Senhora, que é um hino proclamado há muito tempo, né? Muito antigo. E aí os cristãos, praticamente de forma oficial, começaram a invocar Maria como auxílio dos cristãos. Aí depois, no contexto já da Revolução Francesa, né, 1800 mais ou menos, o Papa, novamente Pio, mas era Pio VII, ele também exercia uma influência muito grande, né? E aí fazendo um contexto, né, na Revolução Francesa, a perseguição aos cristãos foi muito grande. Inclusive tem muitos mártires cristãos dessa época. Acho que tem a história das 12 freiras. Enfim, vários cristãos que foram martirizados nessa época. E o Papa estava sendo perseguido também. E aí... As 12 freiras, aquelas que foram enforcadas na praça pública. Isso, foi mais ou menos no mesmo contexto. E aí o Papa Pio VII, ele excomungou Napoleão Bonaparte, que era um general do mal, basicamente, né? Do mal. Pra não usar... Pra não dizer outros adjetivos, do mal. Era do mal. Ele não era bonzinho. E ele foi excomungado pelo Papa Pio VII. E aí o Napoleão ficou muito bravo com isso, né? Ficou de cara, e aí ele decidiu ir até Roma e capturar o Papa e colocar ele no cativeiro. E ele ficou anos no cativeiro, sempre invocando Maria Auxiliadora, que ela auxiliasse os cristãos que estavam órfãos praticamente, já que ele não estava conseguindo exercer a função dele, quanto que auxiliasse ele para que ele pudesse sair do cativeiro, né? E aí no dia 24 de maio, ele escapa do cativeiro dias antes, e no dia 24 de maio ele ingressa de volta em Roma, numa entrada triunfal, gloriosa, que eu consigo me imaginar lá naquele momento, sentindo a emoção que foi. E aí os cristãos fazem uma grande festa para recepcionar o Papa de volta no dia 24 de maio. Ele institui como dia oficial de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. E aí surge oficialmente a data, né? Cara, que massa, cara. É uma história linda, fantástica. Ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Desde os primeiros séculos até o momento em que Pio VII, de fato, eleva isso a um título, de fato, e coloca um dia em comemoração. E é interessante pensar que esse título em específico, assim como também o título de Nossa Senhora do Rosário, que foi instituído no dia 7 de outubro, justamente porque foi o dia da vitória na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora, ela tá sempre ligada, de certa forma, a essas
essas grandes vitórias da cristandade, né? Tanto em termos de batalha espiritual quanto de batalha física mesmo, né? E acho interessante o exemplo que o Dieguinho deu sobre essa analogia com a mãe, né? Do que a gente pede e tudo mais, porque eu vinha vindo para cá e estava pensando nisso, né? Muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas protestantes, né? Que se tornavam católicas e que, diferente de outras pessoas que não tivessem uma religião, alguma coisa assim, é mais difícil para um protestante convertido aceitar a veneração de Nossa Senhora, né? Justamente porque é uma coisa combatida pelos protestantes. Então, é justamente isso, né? Muitas vezes se pergunta assim, mas não tem como ser salvo sem ficar recorrendo a Maria? Em tese, teologicamente falando, tem, é claro. Mas é aquilo, no momento que apertar o troço, né? No momento que tu fizer uma burrada tão grande, tu vai olhar pra ela e tu vai dizer, eu acho que vai ter que ser tu por mim agora, porque Já não tem mais. que eu, né, já não vai dar mais pra mim. Então, Maria, é interessante essa figura, né? Porque ela, como o Diego falou, o primeiro nível de culto mais alto, no caso, é o culto de latria, que é justamente de adoração e que é devido somente a Deus, a Santíssima Trindade. E logo em seguida a hiperdulia, que é a Nossa Senhora. Depois é a protodulia de São José e dulia dos santos. Então, essa hiperdulia demonstra o quanto e denota o quanto ela é maior do que todos os outros santos. E, inclusive, isso é ensinamento da igreja, né? Que se tu fosse medir em quantidade o nível de graça e de santidade de todos os santos, nem todos eles juntos, inclusive juntos com os anjos, seriam capazes de superar tamanha graça e tamanha santidade que habita no coração de Maria. Então, Maria que é superior em santidade, sim, aos anjos. Né? Inclusive, alguns padres, um padre em específico que eu ouvi também falar sobre isso, que é o Father Ripperger, um sacerdote americano, que é exorcista da diocese Não é Chicago. Bom, não me lembro exatamente que diocese ele é agora. Mas ele conta isso e fala disso, né? E existem relatos sobre isso ao longo da tradição da igreja, de que a queda de Satanás se dá justamente também pela figura de Maria, né? Em que Satanás vê o quanto Maria era uma criatura... Ele vê no plano de Deus, né? O quanto Maria era uma criatura superior, inclusive aos anjos, e ele se revolta também com isso. De que como é que poderia uma simples criatura ser maior do que ele, que seria, em tese, um dos maiores anjos, né? E essa é uma confusão que... Geralmente o pessoal faz por causa da cultura, né? De que Lúcifer, Satanás, enfim, teria sido anjo e depois ele teria caído, né? Na verdade, não é bem assim que funciona. É óbvio que todo anjo nasce anjo, né? Assim como toda pessoa nasce pessoa. Mas o anjo, a inteligência dele se dá de forma diferente do que a nossa. Então, o anjo, no momento do seu concebimento, vamos dizer assim, ele recebe a sua missão, todo o contexto dela, e ele aceita ou não. E Lúcifer, assim como os outros anjos que caíram, não aceitou a missão. E uma dessas razões foi essa, justamente. Ele queria ser como Deus, claro, e principalmente porque queria que nele tivesse toda aquela glória, aquela pompa que Maria também tinha. Mas qual que é a diferença principal? E por que eu trago esse ponto, né? Que para nós também ela é um exemplo de mortificação, humildade e de alguém com quem a gente precisa baixar a cabeça. Isso é muito importante na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, né? Maria era como uma mulher qualquer, né? Eu também sou como Maria. E isso é absurdo. É absurdo pensar isso, porque Maria, inclusive, mais forte do que, à exceção de João, todos os outros apóstolos, esteve aos pés da cruz. Em nenhum momento Maria deixou o Cristo de lado, né? E ela é uma figura tão central que até mesmo a própria questão como foi combatido pelo próprio Papa Francisco, por exemplo, um sacerdócio feminino, se dá, ao meu ver, a sua maior exemplo na figura de Maria, que é a pessoa mais santa, à exceção de Cristo, a caminhar sobre a terra, e ainda assim não foi feita sacerdote, né? Mas justamente porque Maria é exemplo perfeito de humildade. Ela entendeu perfeitamente a sua missão, nunca fez mais do que aquilo que Deus pedia para ela, nunca quis se enfiar em outros lugares, assim como nós também não devemos. Isso vale, claro, a questão aqui nem é o sacerdócio feminino, mas da mesma forma, tu que é casado também não vai se enfiar lá no, né, querer ser... Conclave. Sim. Exatamente, né? Então, acho que por isso Maria, ela
quando a gente para pra pensar sobre todas as questões que a igreja enfrenta, o que a gente enfrenta na nossa própria vida, se tu olhar pra Maria, tu vai achar em algum momento, alguma característica, algum momento da vida dela em que ela foi exemplo daquilo que tu precisa ser naquela situação. E isso é fantástico, né? Fantástico. Uhum. Porque, claro, Cristo é exemplo e é o maior exemplo que a gente deve seguir, evidentemente, mais do que Maria. Mas, ainda assim, Cristo é também Deus. Então, Maria não. E isso traz uma proximidade um pouco maior, tanto pelo senso de mãe, como a gente estava falando, tanto pelo pensar de que ela era uma pessoa como nós. Claro, muito maior do que nós, mas em sentido de natureza humana como nós. Uhum. Sim, é impressionante a vida dela, né? E eu acho, assim, impressionante que tenha gente que consegue negar, que consegue acreditar em Cristo, dizer que segue a Cristo e não renegar, mas dar menos importância do que deveria pra Maria, porque... E aí tem gente até que diz, quero ver se tu me mostra a Ave Maria aí na Bíblia. O Pai Nosso tá na Bíblia, mas me mostra a Ave Maria. E aí, cara, tu desdobra a oração da Ave Maria e tu encontra ela todinha na Bíblia. Uhum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Uhum. Foi exatamente a saudação do Uhum. anjo a Maria. E as Meu palavras que coração se alegra. Isabel usou também. Meu coração se alegra por ti. Exatamente o que... Bendito é o fruto. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, a oração da Ave Maria, que é a oração central, a Nossa Senhora, né? Ela também tá na Bíblia e é facilmente possível da gente entender isso, né? Então, cara, ela é uma pessoa, assim, fora de série, né? A gente, que, na a gente verdade- falta palavras pra gente descrever o que foi É, Maria na sim, humanidade. É que assim, ó, se for fazer uma explicação rápida, assim, a oração da Ave Maria é simplesmente as palavras-chave que foram pegas ali nos textos bíblicos, né? Exatamente. Que nem tu falou. A saudação do anjo e a saudação de Isabel, né? Uhum. Bendito é o fruto no teu ventre, Jesus. Não, né? e Teu ventre, o filho do meu Senhor, enfim, Uhum. né? Aí só Sim. foi mudando e fez a Ave Maria. Não, Tá toda ali. E quando a gente olha a história dela, é algo que a gente não consegue imaginar, né? Porque a tradição nos ensina que Maria era muito jovem mesmo. Sim. Na Uhum. idade de hoje, ela seria mais jovem ainda, né? Ela não era nem adulta ainda. Uhum. E recebeu uma missão tão grande que hoje dificilmente alguém fosse aceitar. Com certeza ninguém seria escolhido hoje, mas caso acontecesse, né? Sim. É algo que é muito difícil de imaginar, tu aceitar essa missão que é dada de gerar o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, sem ter tido relação com o homem, e mesmo assim ela tinha todos os motivos para duvidar, para dizer que não, para pedir um tempo para Deus, ao anjo, né? Sim. Deixa eu pensar um pouco, deixa eu pensar, será que isso vale a pena? Analisar os prós, os contras. E não, na hora ela se entrega. E isso é um convite a gente a aceitar os nossos chamados. Quando Deus nos chama, Ele não quer que a gente se prepare para aquilo. Uhum. Ele quer que a gente diga que sim, e se for o caso, a gente se prepare no caminho, né? Uhum. Não que a gente fique pensando, analisando. Maria poderia ter dito, deixa eu pensar. Aham. Eu talvez não seja tão preparada para isso. Cara, se Deus te chamou, é um chamado, né? E tem aquela frase também que é típica de movimento, já escutei acho que nos 13 e gosto muito. Que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Deus escolheu Maria, ela com certeza foi uma escolhida, e ela disse sim. Ela poderia não ter dito sim, e ela não hesitou e disse sim no primeiro chamado. Cara, eu sempre faço uma comparação assim. Quer dizer, comecei a fazer depois que eu fui pai, né? Quando a Michelle engravidou, né, da Maria, eu comecei claro, fui acompanhando tudo, né? Cara, o desenvolvimento da barriga, as dores. Tu também acompanhou com a tua mãe, né? As dores, chega uma fase que a mulher já não consegue mais dormir, enfim. Isso que hoje a gente tem algum conforto, né? Imagina naquela época. Imagina naquela época. E aí, cara, eu comecei a valorizar muito mais a minha mãe. Porque tudo que a Michelle passou com a minha mãe passou comigo. Com meus irmãos, enfim, né? Mas fazendo uma análise minha. E aí tu volta mais ainda o tempo, né? E tudo que uma mulher grávida passa, né? O Maria passou com Jesus. Tá, beleza. A ordem vamos botar. É a ordem natural das coisas. Só que olha a responsabilidade, né?
que ela tinha o sim que ela deu, cara, ia ser pra sempre. Sim. Porque... Não, e se José fosse outro qualquer, não ia ter acreditado. Sim, sim, não. E Exatamente. tem que destacar também José, né, cara? Que aí tem toda a história que ele poderia ter dado o veredito de condenar ela, né? E, cara, ele pega e foge. Cara, vou fugir, porque se não tem denúncia, entre aspas, não tem Sim. crime. Uhum. Então ele foge para que ela não seja condenada. E aí que o anjo procura ele. Então, antes da gente dizer assim, ó, mas também para ele foi fácil, porque o anjo também falou com ele. Tá, mas só que antes do anjo falou com ele, ele pegou e não entregou ela. Sim, ele poderia ter no primeiro momento. Ele poderia já ter, Exatamente. cara, Sim. cabeça quente, né? Estourado, tomou uma galha, sei lá. E lá e não, cara. Ele foi muito macho, assim, né? Não, e, é fenomenal, E aí vem o anjo, explica pra ele, ele também dá o sim dele, né? Não tem explicação, Não, né? E a não, gente cara, olha é tudo mais- que ela fez Uhum. em 2000 anos, porque tem coisa que eu não tenho dúvida de dizer que foi feita por intercessão dela, né? Quantos milagres, quantas Sim. Uhum. realizações. Eu não sei se tu quer falar, Cabelo, sobre a história de Dom Bosco com ela. Não, pode. Dom Bosco, ele é uma pessoa que aqui em Bagé, ele até não é tão conhecido quanto deveria, né? Ele é o fundador da congregação dos Salesianos, em honra a São Francisco de Sales, né? Uhum. E um colégio salesiano bem famoso aqui em Bagé, um dos principais, é o Colégio Auxiliadora, Sim. né? Auxiliadora. É. E aí o Dom Bosco, Maria apareceu na vida dele e disse pra ele que queria que ele construísse um templo dedicado a ela. E aí em Turim, lá na Itália, ele construiu uma basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. E foi o grande marco, porque assim, tanto os cristãos primitivos, eles cultuavam Maria como auxiliadora, mas não exatamente com título oficial. Depois, com os papas Pio V e VII, também existia o título, mas não era tão venerado. E aí, com Dom Bosco, quando ele constrói essa basílica no país mais, digamos, mais católico do mundo, que é a Itália, para muitos fiéis frequentarem, e que a congregação dele se espalha pelo mundo afora, a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora cresce demais, né? E aí ele confiou aos salesianos que eles deveriam preservar e propagar ainda mais a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Então aqui em Bagé, tem gente até que não sabe, né? Pergunta, por que colégio salesiano? Da onde vem isso? Uhum. Pouca gente sabe que é por causa de São Francisco de Sales, né? Todo mundo associa muito mais os salesianos à Nossa Senhora Auxiliadora. Então foi algo assim, Aham. algo mágico, né? Então não tem como a gente falar em Nossa Senhora Auxiliadora e não falar em Dom Bosco Dom também, Bosco. né? Sabe que... mas agora, partindo um pouquinho pra Dom Bosco, já vi bastante gente aqui, salesiana, né? Veio... Aí agora, umas 2 semanas atrás, veio os guris que estão estudando para ser irmãos ou sacerdote, né? Sim. E, cara, e aí, tanto neles, quanto no trabalho que a Paula faz ali no Auxiliador ali, né? Cara, eu sempre esqueço da sigla dali dos jovens ali, GAM. do GAM? Auxiliador. Ou a Não, JS? a JS. Eu ia falar, mas achei que era errado. Falar pelos guris, tá? Que estiveram aqui. Cara, o que eles trazem, assim, eles abraçam aquela causa mesmo do Salesiano, do jeito que eles falam, né? E tu conhecendo um pouquinho da história, pelo que as pessoas te passam, assim, de Dom Bosco, aquilo que Dom Bosco deixou, aquele legado, cara, eles seguem, assim, ó, sabe? O amor pelo jovem, pelas crianças, cara, o trabalho que tem é maravilhoso, Sim, né? uma pessoa O trabalho fora que de tem série, dos salesianos é fantástico, né? Aham. A organização que eles têm nessa parte de evangelização, né? Sim, fazem um trabalho muito importante, Muito, social, né? Muito Social, muito não importante. só teológico, mas Isso. social. É. Outra história que eu queria contar da gente quando tu falou É. quando surgiu o convite para falar sobre Nossa Senhora Auxiliadora, né? Eu me lembrei e era uma lembrança remota que eu tinha e eu não tinha muitos detalhes sobre ela e quando tu falou eu fui atrás de saber porque era algo da minha infância e perguntei pra minha mãe e ela me contou a história, né? A minha mãe trabalhou na Santa Casa por volta dos anos 2000, na Santa Casa de Caridade aqui Sim. de Bagé. E aí a Santa Casa tá sempre em obras, né? Sempre em reforma, constantes reformas. E aí um dia ela tava lá e aí num canteiro de obras, assim, onde eles estavam colocando coisas que eles iam colocar fora, né? Objetos que iam colocar fora. Ela viu um quadro de Nossa Senhora Auxiliadora. Uma réplica exatamente fiel ao quadro que é pintado na parede, no caso, no altar da Basílica que Dom Bosco construiu em honra à Nossa Senhora, que é uma imagem lindíssima de Nossa Senhora, com santos na volta, com a Basílica pequena ao fundo, com anjos, com os evangelistas. É um quadro lindíssimo, né? Uma pintura lindíssima. E aí, esse quadro que a minha mãe viu era
se fosse uma réplica. Sim. Né? aham. E ele tava tirado pra ser Botado fora. posto fora lá na Santa Casa, né? E aí ela pediu pra levar pra casa, e aí ela levou, tá? Até aí eu não me lembro da história, porque eu não era nem nascido, né? E aí o quadro ficou no quarto da minha avó por muitos anos. Uns cerca de 15 anos, mais ou menos. De 2000 a 2015, mais ou menos. Né? Muito tempo. E aí, na minha infância, daí eu lembro de ver aquele quadro e achava lindo, porque era cheio de imagens de santos, de anjos, e eu ficava muito curioso com aquilo. E aí, eu descobri essa história agora há pouco, porque eu não lembrava, né? Uhum. A minha mãe, ela foi num encontro do Regnum Christi. Uhum. E era num encontro especial, assim, que era lá na capela do museu. E aí ela comentou sobre o quadro. E aí o quadro, ele já tava bem desgastado, assim, porque imagina, era de muitos anos na Santa Casa e aí mais um tempo no quarto da minha avó, né? E a minha E atirado num canto. atirado, então tava bem desgastado, né? E aí a minha mãe comentou sobre a história do quadro e aí o pessoal lá do museu, a Lala, não sei se tu conhece, que é quem gerencia lá o museu. Sim, não sei. Ela é responsável, ela tava presente e aí ela disse, traz pra cá pra gente recuperar ele, né? E aí a minha mãe levou o quadro, eles recuperaram a moldura, recuperaram a cor, ficou lindo o quadro. E aí a mãe disse, não, podem ficar aí, coloquem aí que vai aparecer pra mais gente, né? E aí até hoje o quadro tá lá entra na que capela do massa, museu, cara. na parede Show. à esquerda, do lado da porta, tá lá o quadro, lindíssimo. Que legal. A última vez que eu fui lá, eu vi o quadro, e aí eu vi o quadro e eu lembrei... Será que esse é o quadro da avó? Não Aham, lembrava disso, que eu era sim. pequeno quando aconteceu isso, né? E aí fui atrás agora esse final de semana, perguntei pra mãe e ela contou a história. Tá lá o quadro ali. Tá lá o quadro que Nossa Senhora. Cara, hoje eu Auxiliadora. nunca entrei na capela do museu. É lindíssimo, é lindíssimo. É lá atrás. Naquela parte nova, não. Não entra na... No museu mesmo? Entra no museu, é a sala bem da frente. Tem um corredor pra direita, um corredor pra esquerda e uma sala na frente. A sala da frente é a capela. Tá, mas é uma capela pra exposição, né? Sim, tem várias imagens, tem Santos Tá, do não, já Paloco, fui. tem... Eu acho que eu já fui com as gurias. Eu Sim. levei as gurias A última lá. vez que Eu achei que fosse alguma separada, mas não, sei lá. É lindo, é cara. lindíssimo. É um museu, praticamente. É, um museu. é. Até pra quem não é religioso, Uhum. se apaixona. Tem um projeto que eu faço parte lá no museu. Na verdade, não é do museu, é de uma agência de turismo aqui em Bagé, mas que acontece no museu, né? Que tem um grupo de turistas de uma agência de viagens de Porto Alegre, que eles vêm periodicamente pra cá, pra nossa região, em finais de semana. E aí eles vêm, passam uma noite em Bagé e outra em Ribeira. Vão nos free shops e tal. É um passeio pra aposentados, sabe? Sim. Pra gente mais idosa, assim. Um passeio alternativo, né? Vim Claro. pra Bagé passear. E aí, essa agência de turismo daqui de Bagé é quem organiza a parte de quando eles estão aqui. E aí eles me convidaram pra interpretar Dom Diogo de Souza. E aí, tomara que as pessoas de Porto Alegre não assistam o teu podcast, pra elas não se surpreenderem com isso. Mas é muito legal, porque aí eu fico escondido, né? E aí as pessoas, elas estão passeando, assim, a última vez elas estavam na capela rezando, e aí eu me fantasio de Dom Diogo de Souza, com uma espada antiga, assim, retrô, digamos assim, né? E aí entro gritando na capela e digo, o que vocês estão fazendo aqui? Invadiram a minha cidade? Estão em guerra? E aí conta a história de Dom Diogo de Souza, não vou me aprofundar aqui, porque não é a ocasião, né? Mas aí conto a história e eles se impressionam e ficam, ai, meu Deus, que legal. E aí acompanho eles no resto do passeio no museu. E aí a última vez que teve foi agora, na Sexta-feira Santa. Agora essa que passou. Uhum. E aí uma pessoa, a guia tava falando dos padroeiros de Bagé, falou de Nossa Senhora Auxiliadora e São Sebastião. E aí uma mulher me perguntou, Bagé eu acho que é a única cidade que tem 2 santos padroeiros, né? E aí eu contei a história pra ela e ela se apavorou. Conta da história de Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Por Bagé. que ela é padroeira? Conta. Claro, eu ia perguntar isso aí. Eu ia perguntar isso aí. Conta ou eu conto? Não, tu conta. Conta toda a história aí. Bah, essa história é muito Saímos boa, cara. então Bah. já passamos pelos primórdios com São João Crisóstomo, pelos anos 1500 contra os otomanos, 1800 contra Napoleão, Dom Bosco, e agora, década de 40, Segunda Guerra Mundial. Bagé. Bagé, Rainha da Fronteira, Rio Grande do Sul, Segunda Guerra Mundial. Novo mundo. Aí eu te pergunto, Ocidente. como é que tu conecta Bagé com a Segunda Guerra Mundial? Parece não ter muito sentido, né? Cara, não faz muito sentido. Pois é, tinham 33 bagéenses, 33 Idade de Cristo, Sim. Cristo Ocidência, que foram convocados pela Força Expedicionária Brasileira, as pracinhas, pra irem pra Segunda Guerra, né? Pra Europa lá, pra combaterem. E aí eles foram levados e... Cara, fica pensando hoje, 33 militares daqui de Bagé,
pensa que era uma população muito menor que a de hoje, com certeza a gente ia conhecer, né? Sim. Tu ia conhecer o Cabelo ia conhecer eu ia conhecer Então, praticamente, todos eram conhecidos por alguém na cidade. E a cidade estava muito tocada, com medo, né, de perder um dos seus filhos. E aí a cidade se mobilizou e tinha um padre da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora que o cara era um gênio. Eu não conheço ele, não sei foto dele, mas essa simples ideia dele me faz crer que ele era um gênio. Que era o padre Edgar de Aquino Rocha. E o cara era demais, assim. E aí ele deu a ideia tava se aproximando não, tava se aproximando a data de Nossa Senhora Auxiliadora. Tá. Não sei se coincidia com o embarque, mas era como se fosse hoje, assim, né? Tá. Se aproximando da data. E aí ele deu a ideia da comunidade de Bagé fazer uma procissão com velas, uma procissão luminosa com velas votivas a Nossa Senhora Auxiliadora, pedindo que ela trouxesse os filhos de Bagé de volta sãos e salvos, né? E aí, novamente, que nem o que eu tava falando, Maria Auxiliadora de novo numa guerra, né? Numa batalha. E aí, eles fizeram essa primeira noite, assim, contam que foi uma procissão linda, cheia de gente, que estava lotada e iluminou as ruas da cidade. E a cidade era mais católica na época, né? Também, a cidade abraçou isso. As luzes públicas foram apagadas do centro, ficaram só as luzes da procissão e, graças a Deus, todos os 33 voltaram vivos, com saúde. E aí a cidade ofereceu essa intercessão de Nossa Senhora à Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, por isso que ela ficou, por um tempo, considerada padroeira extraoficial da cidade e depois foi incorporada. Tanto que Bagé é feriado dia 24 de maio, né? E aí hoje é uma das tradições mais bonitas que a nossa cidade tem em relação ao catolicismo, se não a maior e mais marcante, né? No dia 24 de maio, até quem não é católico acende uma vela na janela pela tradição. Mais pela fé do que pela tradição, a cidade em si. Mas quem é católico, obrigatoriamente, não perde essa tradição. Né? Então, vai dar um baita corte, sim. Vai dar, né? Um baita corte essa história aí. Cara, muita gente não sabia. Eu não sabia. Sabia da tradição, mas não sabia que era por causa dessa história toda aí. Não, Nossa Senhora Auxiliadora gosta de uma guerra. Gosta de defender ela uma gosta de guerra. defender uma guerra. os seus filhos, né? Isso aí, ela gosta de defender uma guerra, né? Exatamente. Isso é um ponto importante, né? Porque mesmo na Batalha de Lepanto, a questão não era simplesmente que o Papa achava conveniente, por alguma razão, enfiar lá uma guerra. Inclusive, fica o convite, né, para fazer um podcast sobre cruzadas e Inquisição. Mas então não foi Só me dá o dia e o horário, rapaz. Então tá. Então, cara, essas ocasiões, né, não é uma coisa assim, agora a igreja vai lá botar o nariz na guerra porque sim, né? Porque quer sair vitoriosa e tal. Não é isso. É bem como o Diego explicou quando estava falando da história. Os otomanos estavam tentando tomar os países europeus ali e o próprio Napoleão estava querendo tomar os estados pontifícios, né? E no momento que... e como o próprio Papa Leão XIV, muito recentemente, se colocou à disposição dos líderes dos países em guerra para mediar os conflitos. Então, imagina só, né? Nesse momento, o Papa São Pio V, né, fez um pouco mais que isso, mas praticamente a mesma coisa, buscando unir países diferentes em prol do ideal de, tipo assim, eles vão nos matar, né? Então, não foi Não era só uma perseguição à fé católica, Exato. Era uma perseguição à civilização. Eles iam matar, eles iam passar ele já conversou com o presidente da Croácia, né? Da Croácia. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Foi a missa de inauguração do pontificado do Papa e o presidente da Ucrânia, o Zelensky, tava presente. Eu vi que ele falou com o cara. Porra, tá louco. Então, a figura do Santo Padre como esse mediador é mais do que um líder diplomata, é porque ele é um líder católico. Porque, assim, ele tá fazendo isso porque ele é diplomata. Mas e que outro diplomata faz isso? Não sem é interesse... mesmo? Sem interesse bélico, material, enfim. Exatamente. Não existe. O Santo Padre, ele se coloca lá, inclusive botando a cabeça a prêmio, mas quando tudo acaba, ele não sai cantando glórias a si mesmo, ou mesmo para a igreja. No máximo cantando glórias a Deus pela vitória. Exato. Que foi exatamente o que ele fez. Então, e aí o ponto é que Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, eu acho que tudo que Deus, Maria, os santos, enfim, tudo que Deus, em última instância, faz por nós e faz acontecer,
Raramente é por acaso. E geralmente sempre tem mais detalhes do que a gente pode perceber à primeira vista, como tava falando do teu testemunho da Eucaristia antes da gente começar aqui. Então foi uma coisa que veio estalo depois, e muitas coisas na vida são assim. E eu acredito que Maria se mostra como auxílio dos cristãos em tantas guerras, não só para mostrar que ela está do lado da cristandade, né? Obviamente, como mãe da igreja, mas que mais do que isso, a batalha final, ou a batalha principal na vida de cada pessoa, que é justamente contra o pecado, contra o mal, ela vai ser a principal agente. Claro, Cristo é o principal agente, evidentemente. Mas o a gente precisa general de máximo. ajuda pra chegar até ele, né? Exatamente. É muito difícil chegar sozinho. Exatamente. Aham. Então, ela cada vez mais... E não só ela, é que a gente fala ela, mas Deus mostra que ela é um caminho ao qual a gente pode ir para chegar a Cristo. Como um elevador que vai nos levar até Ele. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Que por mais que a gente possa chegar em primeiro lugar a Deus, várias vezes Deus mostrou que, pelos seus próprios desígnios, Ele gosta que a gente chegue através dela. Seja por tantas graças que ela tenha. É claro que Maria, assim como toda a humanidade, foi salva por Cristo. Mas que nem... Agora não me lembro exatamente quem foi que disse, mas alguém disse, e faz muito sentido, que tem duas formas de tu salvar uma pessoa que cai no buraco. Tu tira ela do buraco ou tu impede que ela caia. Maria foi impedida de cair no buraco. É simples assim. E da mesma forma que ela foi impedida do buraco, isso significa que ela tá lá em cima, enquanto a gente tá aqui embaixo. E ela pode puxar a nossa mão e nos ajudar a vencer as batalhas das nossas vidas também. Se ela é capaz de vencer um império numa guerra, quem dirá vencer as batalhas espirituais por nós, né? Exatamente. Tem uma charge, um cartoon... vocês já devem ter visto, muito legal, que mostra o céu, em nuvens assim, Deus e São Pedro do lado. E aí São Pedro é tido como na figura popular, da porta, né? exatamente, tem as chaves do céu, diz quem entra, quem sai, né? E aí Pedro questiona Deus e diz, tem uma mulher lá atrás e ela não para de mandar a gente entrar, e não tá passando por mim a lista. E aí Maria tá com um rosário, né, com um terço, e aí ela tá levantando assim... acima o terço do céu e as pessoas no chão estão escalando pelo terço, né? Tipo, dizendo, cara, a mãe vai te dar uma forcinha. Eu já vi, isso é muito engraçado, muito legal. Gente, cara, sensacional, né? Acho que a explicação de vocês, acho que foi maravilhosa. Mas vocês chegaram a escolher com o Evangelho? Não. Sim, sim. A gente pensou no Evangelho de Emaús. Dos discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús, Tá, né? beleza. A gente tá passando aí, tiveram 2 cursos nos últimos 2 finais de semana na cidade, eu acho que faria todo sentido a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Vocês querem fazer a reflexão já ou querem ler? Eu acho mais fácil a gente contar a história do que É. ler, né? Porque Porque Sim, ele é longo, né? Então tá. Com vocês? Cara, eu vou contextualizar, e aí tu conta a história. Tá. Os discípulos, diferente dos apóstolos. Discípulos, ou seja, aqueles que também eram seguidores de Cristo, mas que não estavam entre os 12, assim como os 12, se dispersaram após a morte de Cristo. E sobrou, digamos assim, naqueles 3 fatídicos dias em que a cristandade parecia ter morrido, né, em que a nossa esperança parecia ter morrido, sobra Maria, praticamente, João, que permaneceram firmes. João fica aos pés de Cristo na cruz junto com Maria, mas na figura de Maria que a gente tem a certeza de alguém que, de fato, tendo guardado toda a mensagem que Cristo colocou para fora, digamos assim, ele disse, que ele fez, no seu coração, permaneceu na certeza da ressurreição. E, porém, enquanto Maria, auxílio dos cristãos, mais uma vez, né, sustentava a igreja dentro do seu coração, né, praticamente, os apóstolos estavam dispersos. E se os apóstolos estavam dispersos, assim como hoje em dia, se o padre está disperso, se o bispo está disperso, e se o pastor está disperso está o seu rebanho. E era assim que se encontravam os discípulos e também, é claro, os discípulos de Emaús. E aí o Evangelho nos conta em Cleófas e o seu companheiro e não dá o nome do
do seu companheiro, né? Então, Cleófas e o seu companheiro, eles estavam em Jerusalém, que ficava a uma distância de 10 quilômetros, 11 quilômetros, se não me engano, De 10 a 12. de 10 a 12 de Emaús, que era uma aldeia, né? E aí os discípulos estavam caminhando, e aí eles estavam, como o Cabelo falou, eles estavam como ovelhas sem pastor, eles estavam decepcionados, assim, tristes, né, pelo que tinha acontecido. E aí um homem misterioso se junta a eles e começa a caminhar junto com eles, e aí começam a conversar, e o homem pergunta pra eles, por que vocês estão tristes, assim, qual é o motivo da tristeza, né? E eles dizem, mas tu é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Tu é a única perdidão, pessoa. tá louco. Tá que nem cachorro em procissão nas feiras, tá perdido. E aí ele fala, eu não sei mesmo o que aconteceu, você fazendo, né? E aí os discípulos falam, um homem maravilhoso, que fazia muitos milagres, que era o Filho de Deus, ele nos abandonou, ele morreu e ele nos deixou órfãos. E aí o homem diz pra eles, pois é, mas vocês não leram as escrituras, vocês não sabem que talvez ele vai ressuscitar, não ouviram falar de nada. E eles, pois é, e aí meio conversaram enquanto caminhavam. E aí quando eles chegam na aldeia de Emaús, já tá muito tarde, e aí o homem diz, vou seguir minha caminhada, foi um prazer estar com vocês. E aí eles dizem, não, o dia já declina, já é tarde, fica conosco, senhor. E aí o homem diz, tá bom, então eu vou ficar com vocês. E aí na hora que eles vão fazer a ceia, né, vão comer, no momento em que o homem misterioso reparte o pão, os discípulos, Cleófas e seu companheiro, percebem que ele era Jesus. E que a todo momento ele caminhou junto com ele. E aí o homem desaparece, Jesus desaparece, né, e aí eles voltam correndo para Jerusalém para contar, se juntam aos outros. E dizem, é verdade, ele ressuscitou, ele esteve junto com a gente, o nosso coração ardeu quando ele falou sobre as escrituras. Com certeza ele é Jesus, ele está vivo, ele está entre nós. E aí o que eu e o Cabelo a gente conversou de trazer sobre isso é que assim, a nossa caminhada, ela é como se fosse, inicialmente, de Jerusalém a Emaús. A gente no princípio a gente não sabe que Jesus está caminhando com a gente, que tem alguém ao nosso lado. E aí no momento em que dá um estalo na nossa vida e a gente percebe Jesus está com a gente, Jesus está caminhando junto com a gente, cara, a nossa vida é transformada. Então, com certeza tem pessoas que vão estar te assistindo, que já vieram aqui, que estão muitos passos na frente, outras que estão começando, e até eu e o Cabelo, por a gente ser muito jovem, a gente não tem um terço, talvez, da caminhada que outras pessoas têm, né? Então, a gente não está ainda chegando em Emaús, a gente está reconhecendo, a gente tá no caminho e, enfim, o importante é a gente não parar de caminhar, né? É a gente não achar, eu sei de tudo, eu já percebi que eu tô com ele, e a gente não voltar e contar pras pessoas. Ele tá vivo, ele existe, ele tá com a gente, ele tá caminhando junto com a gente. Porque imagina se os discípulos tivessem realmente reconhecido Jesus, tivessem ficado, se retirado na estalagem deles e não tivessem ido anunciar esse Cristo que caminhou junto com eles. Então, quando eles fazem isso, eles dão passos, assim, fundamentais na igreja, né? Que é o nosso caminho, é evangelizar, tirar do texto, colocar pro mundo ver, pro mundo saber que ele existe. Eu vou contrapor uma coisa que tu falou. Diga. Tu disse que vocês consideram que vocês sejam esses dois discípulos no caminho, né? E eu acho que é o contrário. Eu acho que vocês, no modo geral, vocês são os discípulos que já voltaram. Que já estão voltando para Jerusalém. Só em vocês estarem aqui, né? Anunciando todo o conhecimento de vocês sobre Nossa Senhora, da outra vez que tu veio, da outra vez que tu veio. Não, tu já veio 3, eu acho, né? Essa é a terceira. Acho que essa é a terceira. Então, vocês já conheceram esse Cristo, né? Vocês já viram a consagração desse Cristo. Talvez... Tem razão, toda razão. Talvez na vida da gente, a gente caia um pouco neste caminho, talvez até de volta, diante das preocupações, das dificuldades, dos problemas, e Cristo aparece na nossa vida e a gente não consegue enxergar, assim como eles. Se eles sabiam da existência de Jesus, conheciam, talvez, certamente eles conheciam pessoalmente Jesus Cristo, Sim. E mesmo assim eles não conheceram, porque a cabeça estava aqui, ó. E às vezes quando a gente está com a cabeça muito... até com a fé mais enfraquecida, né? A gente não consegue ver os sinais de Jesus. Sim. Né? Mas aí, onde é que tá tudo aquilo que tu sabe até aqui? Tudo que tu estudou, tudo que a tua fé te mostrou, né? Sim. Na palavra de Deus, pegando pelo texto, né?
Então quer dizer que tudo que tu leu aqui, que tu diz que acredita, que tu estudou, não vale nada na hora Sim. das dificuldades. Né? É o que diz aquela passagem também do sal da terra e da luz do mundo, né? O que adianta um candeeiro pra ficar Isso. não me lembro qual é a palavra exatamente. Embaixo Embaixo da do mesa. alqueire. O que adianta se não é pra iluminar, né? O Exatamente. que adianta a gente absorver tudo que ele quer nos dizer através das escrituras, através da tradição da igreja, do magistério, Uhum. e isso ficar pra gente não falar, né? E aí voltamos àquilo que a gente já falou dos capacitados, dos escolhidos. Talvez a gente não saiba tudo, a gente não domine completamente todos os assuntos possíveis, mas, cara, se a gente for esperar o momento certo, talvez a gente espere toda a vida e não ache nunca o Exatamente. momento certo. Uhum. Outra coisa que eu gosto muito que o Frei Lori falou, que é Santo Agostinho, ele era uma pessoa que ele era mundana. Uhum, Também pra não usar uhum. termos piores, né? Completamente mudando. Ele era É. completamente mundano. E aí a sua mãe, a Santa Mônica, ela rezava muito pela conversão dele. E aí o Frei Lori fala isso, eu não sei se é de algum livro, se é uma interpretação dele, que Santo Agostinho passou toda a vida dele procurando algo que faltava nele. Ele tinha tudo, tinha mulher, tinha festa, tinha Uhum. dinheiro. Passou todo o tempo procurando algo a mais que ele sentia que faltava. E quando ele encontrou, ele percebeu que o que faltava estava dentro dele, Uhum. que é Cristo, né? Ele tá junto com a gente, ele caminha E quantas junto com a pessoas a gente. gente conhece assim, né, cara? Ou no nosso. Se a gente não conhece o nosso meio, a gente conhece da internet, alguma coisa assim, pessoas que estão sempre buscando e não vê limite, né? Agora a gente vê esse negócio das bets mesmo, aí, né, cara? Os caras milionários, cara, querem mais, querem mais, querem Que mais. alegria saber que quase ninguém lucrou É. na bet do conclave, né? É. Que coisa É linda, verdade, todo mundo cara, interessado. porque é outro propósito, entendeu? É outro propósito, cara. Essa aí ninguém verdade. vai acertar nunca. Ninguém É vai difícil, acertar. é difícil. É. Guris, então antes de encerrar, eu preciso chamar o meu produtor, Felipe, para dar os nossos serviços. Avisos paroquiais. Avisos paroquiais. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. Claro, rapaz. Então, máquinas de cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultórios, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento aí, tirar suas dúvidas, é só ligar pelo 99971-5205. E também a padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano, 913. Telefone é 999055557. Pra ficar com aquele gostinho na boca, né, Dadinho? Que a gente tá sentindo falta. Quem sabe no aniversário de um ano do podcast não vem Aí, uma ó. surpresa Aí pode ser. Aí pode 1000 ser. inscritos, abrevia o os caminho. 1000 inscritos também, olha aí, ó. Temos várias Pode ser. fotos Aí né? pode ser um combo, né? De um coffee break da Sam e o docinho da Santa Mordida. Aí Boa, fechou. Tomara que a gente seja convidado, né? Fechou. Essa aí tem que convidar, né? Cara, e conosco aqui também, né? A Produvet Assessoria, do meu amigo Rodrigo, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, Brasil, Uruguai, fornecimento de insumos. Direto, então. É isso aí. A gente Dá. podia pegar um salãozinho, alguma coisa pra esse aniversário de um ano, né? Juntar todo mundo que veio aqui, fazer uma confraternização. O que tu acha, Dedinho? Boa ideia, né? Cara, uma boa ideia, dá pra se pensar, dá pra se Dá pensar. pra reunir Belo todo evento. mundo que já Aí. veio aqui. É que tu verdade, diz? dá pra se pensar. Eu acho que é uma boa ideia. Se não der aniversário, porque tá perto, a gente pode fazer nos 1000 inscritos, né? Eu acho uma boa ideia. Também tá perto. Eu acho uma E boa. agora com as orações do Diego, eu vou te dizer. Semana que vem nós vamos estar com 1500. Quem sabe o Papa não veio pros meus Quem inscritos. sabe, fazer Ah. online. Cara, se fizer tá online já tá valendo. hein? Mas Deus do livro. Mas qualquer palavrinha. É, imagina. Até um vídeo que ele me manda já tá mais. Exatamente. Direto da Play. Isso aí, Play Studios, né? Se quiser fazer o seu conteúdo digital, é só acessar lá mandar o direct no Instagram, que é Play Studios, e o @ é Studios de Podcast. É isso aí. Beleza. Queridos, Show de bola. quer deixar alguma mensagem da Nossa Senhora ou o que vocês quiserem? Claro. Eu tava lendo sobre a Batalha de Lepanto antes de vir pra cá e tem um artigo no site do Padre Paulo Ricardo que fala sobre a batalha e tem uma coisa que eu queria destacar sobre o final, que dizia assim, ó: soube-se mais tarde que no calor da batalha, os soldados de Maomé viram sobre os principais mastros da esquadra católica uma senhora que os aterrorizava com seu aspecto majestoso e ameaçador. Então, que Maria, como auxílio dos cristãos, ela interceda por nós sempre,
para que, como falei anteriormente, a gente vença a última batalha, que é espiritual. Agora, com a eleição do Papa Leão XIV, a gente acabou lembrando do Papa Leão XIII, evidentemente, e é importante destacar que o Papa Leão XIII teve uma visão em que ele enxergava Satanás tentando a Cristo, pedindo que desse a ele 100 anos para que ele tentasse destruir a igreja e que Cristo teria deixado. E que naquele momento, quando o Papa teve essa visão, ele criou o exorcismo de São Miguel Arcanjo, que até hoje a gente reza às vezes. Antigamente era feito nas missas... Como é que se chamava? Isso sim, mas nas missas silenciosas, acho que se diz. Se não me engano, era quando o sacerdote rezava sozinho. Era uma das orações ao pé do altar. E por que eu digo isso? Não porque eu acredito que a igreja esteja sendo destruída por dentro, muito pelo contrário, mas porque existe uma batalha espiritual. A igreja não obriga ninguém a acreditar em revelações privadas, mas eu só deixo essa como exemplo. E existem tantas outras, como da própria Nossa Senhora de Fátima, com a irmã Lúcia, Santa Jacinta, São Francisco. Então, Nossa Senhora auxilia, assim, nas batalhas do mundo, vamos dizer assim, que muitas vezes a cristandade precisou travar. Mas é importante que a gente se recorde que sim, existe uma batalha espiritual, que sim, existe, como o próprio Papa Leão XIV mais uma vez disse, né, que existe um mal. Mas como ele também disse, o mal não prevalecerá. Então, que a gente confie em Maria, para que esse mal não prevaleça e que, como ela mesma disse em Fátima, né, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Que não só a gente acredite nela, mas que a gente tenha a nossa esperança, a nossa fé, a nossa caridade pautadas em Cristo, pela intercessão de Maria, e sempre na certeza de que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, no final, irão triunfar sobre todas as coisas e sobre todo e qualquer mal. Amém. Show de bola. É bom ouvir. É bom, É bom, né? O meu último recado que eu queria deixar era dizer que a gente já falou bastante isso, né? Que Jesus e Maria, eles nunca vão nos abandonar e nunca vão deixar de caminhar junto com a gente. Que é fácil a gente falar dentro desse ambiente, aqui no podcast. É fácil a gente falar dentro dos movimentos. E difícil a gente levar isso e vivenciar isso fora. Tem uma outra coisa que eu adoro, uma frase sensacional que eu falei da outra vez que eu vim e sempre vou falar, que não existe skin de cristão. Não existe eu vestir a camiseta do Senhor que eu veja. Inclusive foi um evento promovido pelo Cabelo maravilhoso. Muito show de bola. Então só pela segunda edição. Não existe. Novidades em breve. Não existe eu vestir a camiseta do Senhor que eu vejo, a camiseta do Nazaré, a camiseta do Emaús, enfim, e dizer agora eu sou cristão e sair pro mundo e deixar de ser cristão. A gente é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou cristão quando eu vou numa festa e, por exemplo, não uso drogas, rejeito, incentivo os meus amigos a fazerem o mesmo. Eu sou cristão quando eu tô com a minha família e dou atenção pra eles. Não necessariamente leio o evangelho pra eles ou rezo junto com eles. Só o simples fato de tu estar sendo uma pessoa respeitosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, é tu agir como um cristão. Tu não tem como ser cristão em algumas horas e em outras não. Ou tu é, ou tu não é. Então a última mensagem que eu queria deixar era essa, que pros jovens também que estão caminhando, é difícil. Eu sei que é difícil, porque também a gente passa por dificuldades, por tentações do mundo, por pessoas que não nos perseguem como perseguiam os primeiros cristãos, mas perseguem sim, diminuindo a nossa fé, diminuindo o que a gente acredita, ignorando às vezes. E é difícil, a gente vai ter dificuldade, mas como o Cabelo falou, não vai prevalecer. Jesus disse a Pedro que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, não vão prevalecer sobre a nossa fé. E é isso, a gente sendo jovem, sendo velho, sendo sacerdote, sendo papa, sendo leigos, a gente faz parte da igreja de Cristo e a gente está em busca do mesmo objetivo, que é a salvação. Jesus Cristo disse, né, que quem ama o Pai é aquele que cumpre os mandamentos. E eu vou me revelar somente para aqueles que amam o Pai. Então acho que foi bem claro, né? Então não adianta, isso aí que tu falou, não adianta tu dizer que tem fé, tu pode até ter fé, acreditar em Jesus Cristo, amar a Deus, mas tu ama sim cumprir os mandamentos. Não ama, né? Não ama.
Não E- existe self-service de Não fé. existe self-service. Faço e pego isso que eu quero, É. isso aqui eu não gosto, eu não faço. E ele vai se revelar pra quem ama e cumpre os mandamentos. Né? É difícil, mas É difícil, mas a gente tem que tentar. estamos aqui pra isso. Né? É isso aí. Contar com Nossa Senhora. É isso aí. Beleza, guris. Obrigadão. Deixamos para a próxima. Vamos colocar em pauta a dica do cabelo. Deu um podcast. E vamos pra cima. Isso aí. Beleza? Beleza. Pessoal, não esquece. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Fique com Deus. Que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!